Então, continuando a análise do Código Penal, em sua parte geral, no título 1 da aplicação da lei penal, vamos agora analisar o artigo 7º, que trata sobre a extraterritorialidade. Então, temos aí extraterritorialidade. O que seria isso? Como já ressaltado no artigo 5º, o Brasil adota o princípio da territorialidade, ou seja, a lei nacional ela aplica-se ao fato praticado no território do próprio país. Então, vigora no Brasil o princípio da territorialidade. Cometeu um crime no território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. A extraterritorialidade ocorre quando os crimes são cometidos no estrangeiro, ou seja, fora do âmbito do território nacional, mas mesmo assim os crimes são sujeitos à lei brasileira, em casos específicos que são especificados aí no artigo 7º do Código Penal. Então temos aí, artigo 7º, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, 1. Os crimes, a linha A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República, B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço, D. De genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, temos aí o inciso 1. Agora o inciso 2. Os crimes, a linha A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. B. Praticados por brasileiro. C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Então temos aí essas duas grandes hipóteses aí do inciso 1 e do inciso 2. Vamos analisar então com calma, né? Então a regra brasileira é o princípio da territorialidade. Então o artigo 7º traz exceções ao princípio da territorialidade. Os três primeiros aí, que é basicamente aí a linha A, B e C, que eu marco aqui, são basicamente relacionados ao princípio da defesa. Como assim, princípio da defesa? A lei nacional ela aplica-se em razão do bem jurídico lesado, independentemente da nacionalidade do agente ou do local. Ou seja, se um estrangeiro foi lá e matou o presidente da República, aplica-se nele a lei brasileira. Se um brasileiro matou o presidente da República, aplica-se a lei brasileira também. O que importa aí é o bem jurídico lesado, no caso, a vida do presidente da República, o patrimônio aí da União, do Estado brasileiro, ou então ainda a administração pública. Então visa-se sempre analisar o que foi ferido, qual o bem que foi lesionado. Então por isso que é o princípio da defesa. Então esses três primeiros alíneas aí do inciso 1 do artigo 7º aplica-se o princípio da defesa. A linha D, que nós vemos aí, ela não tem basicamente um princípio a ser aplicado, né? A doutrina diverge se é adotado o princípio da defesa, o princípio da nacionalidade ou da justiça universal. Então, o genocídio quando a gente for brasileiro domiciliado no Brasil. A doutrina diverge para definir aí qual princípio seria aplicado. Agora aqui, no inciso 2, tratamos inicialmente aí do princípio da justiça universal na alínea A. Então, princípio da justiça universal. Nesse princípio da justiça universal, o agente deve ser punido no local em que se encontra, segundo a lei nacional onde estiver, não considerando a sua nacionalidade local ou nacionalidade do bem jurídico. Então, o que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Se eventualmente um brasileiro for em outro país e o Brasil se obrigou aí a reprimir, vai se aplicar a lei nacional onde tiver no caso, né? Então, o princípio da justiça universal. Letra B trata sobre os crimes praticados por brasileiro. Aplica-se então aí a terceira exceção, que é o princípio da nacionalidade, né? A lei de um país ela é aplicável ao seu cidadão, independentemente do local em que estiver. Então, essa aqui trata sobre o princípio da nacionalidade, pouco importando aí onde ele estiver ou basicamente o bem jurídico que ele feriu, o que vai ser contado aqui é a nacionalidade da pessoa.
Por último, aí, a terceira linha, letra C, os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras. Né? Essa é a quarta exceção, que trata sobre o princípio da representação. Né? A lei penal brasileira, ela aplica-se aos crimes praticados em aeronaves e embarcações privadas, quando no estrangeiro e quando não tiverem nenhum tipo de julgamento. Então, se não for julgado no estrangeiro algum crime cometido em uma embarcação de propriedade privada, vai se aplicar aí a lei brasileira. Então, o princípio da representação. Então, revisando aí, as três primeiras alíneas do inciso 1, aplica-se o princípio da defesa, né? Leva-se em conta o bem jurídico lesado. A linha D, ela é controversa, a doutrina diz que pode ser o princípio da defesa, o princípio da nacionalidade ou então o princípio da justiça penal universal. Não é, pacífico aí qual o tipo de princípio é adotado na linha D do inciso 1. No inciso 2, temos primeiro o princípio da defesa, leva-se em conta, temos primeiro aí o princípio da justiça universal, né, na linha A. Leva-se em conta aí a questão toda que o agente ele pode ser punido no local em que fosse encontrado segundo a lei nacional onde ele estiver. E não importa a sua nacionalidade nem nada, o que vai se contar aí é o princípio da justiça universal. A letra B, que é o princípio da nacionalidade, vai levar-se em conta a nacionalidade do cidadão. E a C, que trata aí sobre a aplicação dos crimes praticados em aeronaves e embarcações privadas, quando eles estiverem no estrangeiro e não tiver nenhum tipo de julgamento. Então, dando continuidade ao artigo 7º, temos aí os seus parágrafos, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Então, nesse parágrafo 1º e no parágrafo 2º, temos a questão da divisão aí, que ocorre no princípio da extraterritorialidade. Existem basicamente dois tipos de extraterritorialidade, a incondicionada e a extraterritorialidade condicionada. O parágrafo 1º diz aí o seguinte: nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, o princípio da defesa, basicamente, ele vai ser aplicado aí a lei brasileira sem nenhuma condição. Se alguém matar o presidente da República ou tentar matar ele fora no Brasil, vai ser aplicada a lei brasileira sem nenhuma condição. Mesmo se ele for julgado no estrangeiro ou for absolvido ou condenado, ainda assim será aplicada a lei brasileira, sem nenhuma condição, justamente por isso extraterritorialidade incondicionada. O parágrafo 2º já trata da extraterritorialidade condicionada. Né? Para se aplicar a lei brasileira ao agente, ele depende de cumprir certos requisitos que são os dispostos aí no parágrafo 2º. Então, vamos lá. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Letra A. Entrar o agente no território nacional. B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. C. Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. D. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então aí trata do inciso 2, o inciso 2 que temos aí o princípio da justiça universal, o princípio da nacionalidade e o princípio da representação. São aqueles tipos, né, que vão ser considerados aí condicionados a esses requisitos aí dispostos no parágrafo 2º. Todos esses requisitos do parágrafo 2º têm que ser concursantes, no caso, têm que ser tidos ao mesmo tempo. E temos por último aí o parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, mas aí no caso a linha A não foi pedida ou foi negada a extradição, letra B, houve requisição do ministro da Justiça. Então, se no estrangeiro ocorrer um crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, ou seja, na Itália, alguém vai lá e mata um brasileiro, pode ser punido também e aplicada a lei brasileira,
desde que reunidos os requisitos aí quando, por exemplo, esse estrangeiro entrar no território nacional e se lá na Itália for considerado crime também esse mesmo ato dele, e que se também não foi pedido ou foi negada a extradição e se houve a requisição do ministro da Justiça. Então a pessoa matou o brasileiro na Itália, ele é um estrangeiro, matou o brasileiro na Itália e veio para o Brasil e o ministro da Justiça requisita aí que ele seja punido e não ocorreu nenhum tipo de pedido de extradição ou negação sobre extradição com relação a esse estrangeiro. Então aplica-se a lei brasileira. Então, parágrafo 2º trata sobre a extraterritorialidade condicionada, o parágrafo 1º da extraterritorialidade incondicionada e o parágrafo 3º trata aí sobre a considerada hipercondicionada. No caso, além dos requisitos do inciso 2, traz mais 2 requisitos aí para esse tipo de crime. Importante ressaltar que na Lei de Contravenções Penais não se aplica a extraterritorialidade, ou seja, o artigo 7º não é aplicável à Lei de Contravenções Penais.